Você pode meditar por 10 anos, colecionar cristais, decorar frases espirituais e ainda assim nunca despertar. Porque o despertar não tem nada a ver com ser espiritual. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas acham que despertar é sobre adicionar mais práticas, mais rituais, mais ensinamentos. Mas o verdadeiro despertar não é sobre adicionar, é sobre subtrair, é sobre remover tudo que esconde o que já é verdadeiro. Veja, você não precisa se tornar espiritual para despertar. Você só precisa enxergar através daquilo que vem fingindo ser. Mas aí está a parte difícil. O ego é muito esperto. Quando ele percebe que não consegue mais sobreviver através da identidade material, ele coloca uma nova máscara, a máscara espiritual. De repente, já não é mais sou bem-sucedido ou sou inteligente. Agora vira sou desperto, sou puro, sou diferente dos outros. E assim nasce o ego espiritual. Ele é sutil, mas perigoso, porque se sente bem. Parece pacífico, correto, até divino, mas ainda é ego, só que agora usando roupas brancas em vez de roupas de marca. Você começa a comparar sua paz com o caos dos outros. Começa a sentir orgulho por não precisar de nada, enquanto secretamente julga quem ainda precisa. Você diz que é desapegado, mas está secretamente apegado à ideia de ser desapegado. É outro jogo, outra ilusão. E no momento em que você percebe isso, tudo muda. Porque o verdadeiro despertar não é sobre se tornar algo. É sobre encerrar a busca completamente. É aquele momento silencioso quando a mente finalmente se cansa de perseguir a iluminação e simplesmente para. Ela se rende. E nesse silêncio, algo mais profundo começa a respirar através de você. Algo que sempre esteve ali, escondido sob todo o barulho espiritual. Isso é o despertar. Não é um raio, nem uma visão cósmica, nem uma nova identidade. É o desmoronar da antiga. Deixe eu te dizer algo que a maioria não diz. A espiritualidade se tornou o esconderijo favorito do ego. É para onde o ego vai quando está cansado de fingir ser mundano. Ele vai para templos, retiros, lugares sagrados, mas leva a si mesmo junto. Ele vira aquele que sabe, aquele que entende energia, aquele que despertou. E é por isso que tantos buscadores continuam sendo buscadores para sempre, porque ainda são alguém. Ainda existe um eu querendo se tornar algo maior. Mas o despertar é a morte desse eu. Não é glamouroso, não é sobre chakras brilhando ou manifestar coisas. É sobre encarar a verdade crua de que nunca existiu um você separado para despertar. Veja, a verdade não se importa se você é espiritual ou não. Não se importa se você canta mantras, ora ou medita. A verdade simplesmente é. Ela está aqui, agora, esperando você parar de procurar tempo suficiente para enxergá-la. Deixe eu te perguntar, quem é o que está tentando despertar? Quem é o que persegue a ideia de iluminação? Se você sentar em silêncio com essa pergunta, algo estranho acontece. Aquele que estava perseguindo simplesmente desaparece, e o que sobra é paz. Uma paz que não pertence a ninguém. Não é pessoal, não é algo que você conquista. É o que resta quando a ideia de eu cai. A maioria não chega nesse ponto porque é viciada em tornar-se algo. Mesmo na espiritualidade, querem progresso, status, algo para segurar. Mas o despertar não te dá nada para segurar. Ele tira tudo, inclusive aquele que queria segurar. É por isso que se parece com morrer antes de morrer. Quando dizem que despertar é bem-aventurança, esquecem de mencionar a parte em que sua identidade se dissolve, onde o chão das suas crenças desmorona, onde tudo o que você achava que era, desaparece. Esse nada é liberdade. É o que você vinha procurando, só que disfarçado de vazio. Veja, o verdadeiro despertar não te torna especial. Ele te torna simples. Você para de tentar consertar o mundo ou a si mesmo. Para de tentar ser bom ou espiritual.
Você simplesmente é. Não existe mais um você tentando viver a vida. Só existe a vida fluindo sem esforço. Você pode continuar meditando, orando, acendendo velas, mas não porque está tentando alcançar algo. Você faz porque flui naturalmente, porque o fazer é o ser. Você pode estar totalmente desperto e nunca se chamar de espiritual. Na verdade, muitos seres despertos nunca usam essa palavra. Eles não precisam. Eles enxergaram além de todos os rótulos, até da espiritualidade, porque quando você realmente desperta, tudo se torna sagrado. O silêncio, o barulho, a dor, a alegria, os momentos comuns. O despertar não divide o mundo entre espiritual e não espiritual. Ele vê tudo como uma única expressão. A pessoa meditando na montanha e a pessoa lavando louça na cidade são a mesma vida desempenhando papéis diferentes. E quando você vê isso, o julgamento desaparece, a comparação desaparece. Você para de olhar de cima para quem não despertou, porque percebe que não existe isso de acordado ou adormecido. Só existe a vida se experimentando em diferentes estágios de lembrança. Essa compreensão te humilha, te suaviza. Você não precisa mais provar seu despertar. Não precisa convencer ninguém da sua paz. Não sente mais vontade de postar sua vibração ou frequência, porque percebeu que a coisa mais desperta que alguém pode ser é ninguém. Esse é o paradoxo. No momento em que você para de tentar ser espiritual, começa a encarnar a espiritualidade mais profunda que existe. Presença, autenticidade, silêncio. Você pode parecer comum por fora, mas por dentro está livre. O ego espiritual quer ser visto como desperto. O verdadeiro eu não liga. Não precisa de atenção, não precisa de validação. Ele apenas observa, em quietude, consciência e amor. Veja, despertar não é alcançar um reino superior. É ver claramente este aqui, sem os filtros da crença, da identidade ou do julgamento. A mente ama rótulos. Diz, isso é espiritual, ou isso não é. Mas a consciência não rotula nada. Ela apenas vê. Quando você desperta, percebe que a espiritualidade era só uma ponte. Útil, talvez. Mas em algum momento, você precisa sair dela, porque a verdade não está na ponte. Está no chão onde você sempre esteve. Você não precisa ser espiritual para despertar. Só precisa ser honesto. Honesto o bastante para admitir que não sabe nada. Honesto o bastante para ver que até seu progresso espiritual era outra história. Honesto o bastante para deixar tudo isso ir. É aí que o despertar acontece. Não como uma conquista, mas como um desmoronamento. Você para de tentar se tornar luz e percebe que já é. Não é algo que você aprende, é algo que você lembra. E essa lembrança não vem com esforço. Ela vem com a quietude, com o esgotamento de toda busca, com o momento silencioso em que você finalmente para de tentar entender. É quando a vida sussurra, você sempre foi isso, e tudo faz sentido. Você não se importa mais em ser espiritual ou não espiritual, desperto ou adormecido, iluminado ou perdido. Essas palavras perdem significado, porque a verdade nunca esteve escondida na sua identidade espiritual. Ela estava escondida na sua humanidade comum. No riso, no choro, nos momentos que você achou insignificantes. Eles eram a porta de entrada. A mente complicou tudo, mas a realidade sempre foi simples. Veja, quando você desperta, percebe que nunca existiu um buscador. Só existia a busca, movendo-se através de você, como o vento atravessa uma janela aberta. E quando a janela percebe que nunca foi separada do vento, isso é despertar. Então não tente se tornar espiritual. Não force. Não vista essa identidade. Apenas esteja presente. Porque é aí que o verdadeiro despertar vive. No silêncio por trás do esforço, no espaço entre os pensamentos, na aceitação profunda do que é. E o mais curioso é isso. Quando você para de buscar, quando para de se rotular como espiritual ou não espiritual,
você finalmente encontra o que estava procurando o tempo todo: paz. Não a paz que você cria, mas a paz que já está aqui. Então, da próxima vez que alguém disser para você ser mais espiritual, sorria com gentileza, porque você vai saber algo que essa pessoa não sabe, que o verdadeiro despertar não tem nada a ver com ser espiritual. É sobre ser real, ser bruto, ser livre. Você não precisa de cristais, não precisa de mantras, não precisa de palavras bonitas, só precisa estar disposto a ver o que é verdadeiro, aqui e agora, além de todas as ideias do que o despertar deveria ser. Porque a verdade não cabe numa identidade. Ela é maior do que isso. Ela é quem você já é, antes mesmo da história da espiritualidade começar. Então lembre-se, você não desperta sendo espiritual. Você desperta deixando de ser espiritual. E quando isso acontece, você finalmente para de procurar a luz, porque percebe que você é a luz.